Bom dia. Para mim é um motivo muito importante para a minha vida estar aqui e compartilhar com você algo que vem no meu coração. E também é um privilégio compartilhar com vocês, porque acredito que se vocês estão aqui, é porque vocês também estão inconformados com a atitude da comunidade que se reúne na cidade de vocês. Então, eu acho que a proposta do SEMESP é provocar uma inconformação, é provocar você a sair da sua conformidade de cristão para se inconformar com o mundo, ao ponto de querer ser igual a Jesus, ao ponto de querer ser igual ao Cristo. E a minha proposta aqui, que foi dado como objetivo, é uma igreja relevante para a margem da sociedade. Então eu separei um texto e queria ler com vocês esse texto, que fica lá em João capítulo 5, se você puder ler comigo. Eu sei que alguns já estão cansados, mas você, com esse calor, eu acho que já foi bem-vindo à tribulação. E eu acho que o SEMESP tem que gerar isso, tribulação na tua vida. Então, por isso que você está aqui. Eu fiquei impressionado com você e com a sua paciência. Então, vamos ler o capítulo 5, e daqui nós vamos tentar tirar 85 atitudes que a igreja tem que ter para ser relevante. Vamos lá. João capítulo 5 diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 pavilhões. E neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhes o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. E por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. O que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Eu queria nessa manhã provocar você algumas ações que você deve ter. E eu queria de verdade propor uma provocação e que você saia daqui, eu espero, não com cócegas nos pés, mas provocado no coração de tentar fazer uma mudança nesse país e na cidade onde você está. Toda a mudança que nós queremos de uma cidade, ela não pode acontecer de uma vez. Nós não conseguimos mudar uma cidade de uma vez. Nós não conseguimos mudar um país de uma vez. Nós não conseguimos mudar uma igreja de uma vez só. Nós não conseguimos mudar as relações e a cultura de uma igreja imediato. Mas nós conseguimos entrar na história de pessoas e transformar essas histórias. E é isso que eu vim falar aqui nessa manhã. Eu quero provocar você a sair daqui para transformar histórias de pessoas, de indivíduos, de pessoas que a igreja não vê, de pessoas que a sociedade não vê, de pessoas que a política não está vendo,
que a economia não se importa com ela, que a sociedade pública também não. Então eu vim aqui, nessa manhã, provocar você a sair daqui disposto a transformar uma pessoa, e que através dessa pessoa você possa perceber a mudança da cidade, do seu estado e do seu país. Podemos fazer vários movimentos, mas nós temos que entender qual é a nossa posição. E para começar a gente conversar sobre o texto, nós temos que entender o texto. Então, o texto se dá numa festa, que muitos falam que é a festa do tabernáculo, e outros falam que é a festa da Páscoa, lá em João 5. E eu quero acreditar nessa manhã que essa é a festa mais importante dos judeus, que é a Páscoa, que João está falando, aonde todos os judeus deveriam de migrar para Jerusalém para poder ver o perdão dos pecados, para poder entrar no templo, para poder ver a ação do sumo sacerdote, para poder ver o sangue espargido, para poder ver que o sumo sacerdote saiu do Santo dos Santos e perdoou a nação. E Jesus ele está vindo do norte de Israel para Jerusalém, e é claro que Jesus ele chegou no horário, né? Não chegou tarde, e ele, acredito eu, por a Bíblia falar que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha onde dormir, eu acredito que ele encostou nos muros, e do lado de fora dos muros da cidade, falou para os discípulos, vamos dormir aqui, porque depois nós vamos entrar para a festa. E é claro que todo judeu, como todo crente, gosta muito de festa. Boca livre é com o crente, né? Onde tem boca livre eu quero estar. E nós queremos ser igual a Jesus, então por isso nós nos tornamos comelões e beberrões, não é? Pelo menos nisso. Então, os discípulos animados, porque eles queriam ver os parentes, porque fazia muito tempo que eles não viam, porque estavam andando com Jesus por todas as partes, fazendo bem e cuidando das pessoas. Então, era uma possibilidade de encontrar todas as famílias e todas as tribos. Então, de manhã, levantaram, e eu acredito que Jesus levantou, escovou o seu dente, junto com os seus discípulos, tomaram um cafezão da hora na praça, do lado de fora da cidade, e eles entraram pelo templo. E é claro, todo mundo aqui sabe, porque estuda a Bíblia, que existia do lado do templo, do lado esquerdo do templo, existia um lugar chamado Porta das Ovelhas, e que essa porta dava lugar para um tanque de 5 pavilhões. Eu não sei quantos pavilhões tem essa igreja, mas lá fala que são 5 pavilhões, e esses pavilhões estavam cheios. E a sociedade religiosa da época coloca o nome de tanque de Betesda, o lugar de misericórdia, a casa de misericórdia, aonde a sociedade, por ser influenciada pela religião, colocava os seus doentes naquele lugar e esquecia. Porque doente era sinal de pecador e era sinal também de exclusão. Quem tinha um parente, muitas vezes eram considerados pecadores com ele, por isso que os discípulos falam para Jesus, quem pecou? A família ou ele? A intenção da família se desligar dos doentes era para não ser contaminado pelo pecado da própria pessoa. Ou seja, eles colocavam à margem da sociedade esses doentes, eles colocavam num lugar específico os doentes. E eu quero dizer que esses doentes se transformaram em excluídos da sociedade, porque a família não visitava, os políticos não visitavam, os religiosos não visitavam, ninguém visitava esse tanque de Betesda. Era como um lugar onde as pessoas podiam chegar e viver. E dentro desse tanque de Betesda, eles tiveram que articular uma vida para que eles pudessem ter uma sociedade no tanque de Betesda, ou nos 5 pavilhões, aonde eles pudessem sobreviver até que o anjo mexesse. E é claro que naquela época não existia assistente social que ia orientar qual seria a possibilidade do anjo mexer a água e organizar. Lá também não existia saneamento básico do lado
do templo, ou seja, os banheiros estavam todos entupidos, não existia chuveiro, não existia forma de você fazer a sua higiene pessoal. Lá a Bíblia relata que tinha cegos, paralíticos e todo tipo de doença. Uma multidão se reunia ali. E eles tinham que articular uma sociedade paralela a essa sociedade religiosa, política, social que eles estavam. Então ali eles tinham uma sociedade interna, só que não tinha assistente social. Então eu quero que você imagine da seguinte forma: todo mundo falando que naquela piscina, se você entrar, você sai curado. Mas só pode entrar naquela piscina se um cara chamado anjo viesse e mexesse. Então imagina uma pessoa esperando o anjo. A expectativa era de que pudesse ver as águas se mexerem. E aí o que acontece? O que aconteceria? Como não tinha organização, o primeiro que pulava ia ser curado. Imagina as pessoas falarem assim: mexeu! Se o cego não estava perto do tanque, ele ia pular no chão. Então era sangue, era olho vermelho, era cabeça rachada, né? Aleijado tentando chegar à proximidade do tanque. Então imagina você, um local todo defecado, urinado, um fedor lascado, e Jesus, ele está entrando para a festa da Páscoa. Jesus está do lado de fora, junto com a multidão, entrando para a festa da Páscoa. E os discípulos todos atrás, porque eles queriam ver aonde Jesus ia. E Jesus começa a se desviar. Imagina um lugar fedorento, que você já foi alguma vez. Os mocós da cidade, que você tem que colocar Vic Vaporub, porque Vic Vaporub é tão velho que Jesus deve ter passado para entrar no tanque de Betesda. Porque é uma dica para você que quer trabalhar com marginal: passe Vic Vaporub no nariz. Porque quando você respirar, você vai sentir o cheirinho agradável do Vic Vaporub, não é? Então, como o Antônio Carlos e outros que trabalham nas cadeias, o Luiz Carlos e outros, pode passar Vic Vaporub, que é uma boa dica. E Jesus, acredito que passou isso, e os discípulos, por não terem tanto, colocaram o pregador no nariz. E como não tinha ninguém para entrar lá, Jesus falou: nós vamos aqui, ó. A nossa festa não vai ser a festa da Páscoa, não vai ser a festa do perdão, não vai ser a festa de ver o Cordeiro ser imaculado, nossa festa não vai ser de ver a cortina se abrir e a nação ser perdoada, porque uma nação que não cuida dos seus excluídos, ela não pode ser perdoada. Então eu tenho que ir para os lugares que ninguém está indo. E Jesus se desvia da centralidade da cidade e ele vai para a margem da cidade. E essa margem da cidade é bem próxima da realidade religiosa, que é o templo. E lá Jesus ele vai entrar. E quando Jesus vai entrar na porta das ovelhas, os discípulos falam: não, Jesus, você está errado, cara. O templo é para lá, bicho. Você errou o caminho. Jesus falou: vem comigo. Você tem que vir comigo. Então imagina Jesus entrando próximo do tanque de Betesda, ou caminhando para próximo do tanque, e os discípulos todos na escuridão, porque não tinha luz, não tinha eletricidade, não tinha vela. Jesus passando por cima das pessoas e os discípulos atrás. Cuidado, vamos andando devagar. Esse Jesus é doido mesmo, olha onde ele está indo. Caramba, meu, que fedor. E os caras andando. De repente, alguém pisa num negócio duro que no meio é mole, e aquela coisa sobe nos dedos e toma conta do pé. E aí ele solta, ele sente o cheiro que está subindo. Fala: mas Jesus, não é aqui que a gente tem que estar. A gente tem que estar na festa. E Jesus: vem que a gente vai fazer festa aqui dentro. E aí chega num cara palmeirense, que a Bíblia não fala se o nome dele, mas a gente pode batizá-lo de Pereba. Porque o Pereba é o cara que está lá deitado há 38 anos. Você já ficou alguns meses deitado? Você começa a ter dificuldades.
a sua pele vai rachar, as feridas vão aparecer. E lá não tinha o colchãozinho de ovo que tem hoje, de casca de ovo. Então era uma lona. Então ele tinha pereba para todo lugar. E quando Jesus olhou, claro que ele viu aquele sangue envolvido com a putrefação da carne, e o pus já estava saindo pelas perebas. Então, por isso que eu chamo ele de palmeirense, porque ele devia estar todo verde, né? Porque já estava todo com problema em todo o corpo. E é claro que Jesus faz uma pergunta de corintiano para ele. Um cara perto do tanque, querendo ser curado. Jesus fala, quer ser curado? O cara está lá 38 anos esperando o anjo descer. Pessoas pularam na frente dele, saíram e ele lá. Aí ele olha para Jesus e fala assim, só pode ser corintiano. Né? E é claro que o palmeirense está olhando de baixo para cima, como na tabela. E aí ele fala assim, claro, Senhor, eu quero ser curado. E aí Jesus, ele dá uma palavra, e aquele homem, ele é curado. E João, quando relata, ele relata, e o homem foi curado, pegou a maca e saiu. Quando ele estava saindo, ele encontra duas malas. Os religiosos, os caras que vão falar para ele, mas hoje é sábado, você não pode carregar mala. Aí o cara olha e fala assim, mas o cara lá dentro falou que eu podia. Ou seja, os religiosos olham e falam, não, você não pode, cara. Aí o tal pereba, que já não é mais o pereba, ele vai para casa, toma uma ducha, entra no Lorenzetti, toma um banho, troca de roupa, sai correndo para o templo, e lá ele encontra Jesus. E aí Jesus bate nas costas dele, se você for ver a história, e aí gente, está curado, limpinho agora, cheiroso, saiu daquele lugar, está tudo jóia com você, né? Aí fala, pô, é você, Jesus, que me curou? Aí ele sai correndo e avisa os judeus. Isso não é evangelismo, ele está indo contra aquele que o curou por causa da religião. E aí condena Jesus, foi aquele cara que me curou. E aí Jesus tem que sair da festa, e termina a história aí. E é dessa história que eu quero tirar algumas verdades. Que eu falei 85. Então, não sei quantos você pode aguentar. Mas então, a primeira coisa que eu queria dizer é como nós encontramos os excluídos. Aonde encontramos e como eles subsistem na sociedade. Então, dentro do tanque de Betesda, tinha uma articulação social para que as pessoas pudessem viver 38 anos lá dentro. Não é possível que não tenha. Não é possível que não tinha uma ética e uma moral dentro deles, ao ponto deles se respeitarem entre si, dentro do tanque de Betesda. Então eu quero propor nessa manhã que lá existia uma ética, pelo menos de boa vizinhança, entre a multidão que morava lá. Então, o excluído, ele é fruto do quê? O excluído, ele nasce por quê? No primeiro século, a gente pode acreditar muito claro que o primeiro século foi constatado como o século da religião. Então, ele era excluído porque ele estava doente, e por estar doente, ele era maldito de Deus. A religião o excluía. Excluía da família, excluía da sociedade, excluía da religião, excluía de tudo. Hoje, aonde nasce o excluído? O excluído, ele é fruto de alguns fatos. E o primeiro fato que eu quero dizer é um sistema econômico que exclui pessoas. E é esse sistema econômico que nós estamos sendo iludidos por ele, ao ponto de acreditar que o nosso país, a nossa cidade está em franco desenvolvimento. É o sistema econômico chamado neoliberalismo. Então, o primeiro sistema, a primeira atitude que faz com que nasça mais excluídos ou nasça mais marginais na vida da sociedade, é um sistema econômico que foi implantado à força na nossa cabeça e no nosso imaginário, ao ponto de nós entendermos que quem está vivo é aquele que pode comprar as coisas. Quem é gente é aquele que pode comprar. Quem é gente é aquele que pode consumir. Quem não consome não é gente. Quem não consome não pode ser pessoa. Quem não consome não pode existir.
Então o neoliberalismo, ele toma posição diante de séculos já, ao ponto de mostrar para a gente que aquele que é rico é justo e aquele que é pobre é pecador. E eu acredito que a teologia da prosperidade, ela é influenciada claramente por esse sistema econômico chamado neoliberalismo, aonde ela vai pôr o Deus como capital, o Deus como lucro, o Deus como bênção da vida das pessoas. E as pessoas que não conquistarem a sua liberdade financeira, ela não pode ser pessoa. Ou seja, o neoliberalismo, ele transforma e tira Deus do espaço que ele tem e faz com que Deus desapareça da sociedade ao ponto de mostrar que o dinheiro hoje é o nosso Deus. E por isso, as pessoas que não conseguem captar, armazenar, produzir, ela não tem capacidade de viver nessa sociedade. E essa sociedade, o que ela faz, ela coloca para fora, coloca à margem da sociedade, esses homens e essas mulheres que Adriano Celá chama de supérfluo, que Adriano Celá chama de supérfluos. E uma das coisas que nós temos que entender é que se ele é supérfluo para a sociedade industrial, ele também é supérfluo para a sociedade chamada comunidade cristã. Então, muitas vezes, nós estamos dispostos a falar das bênçãos que nós recebemos, porque somos influenciados diretamente por esse sistema econômico que mata, que é violento. E que tem um homem alemão chamado Jörg Moltmann, que ele diz da seguinte forma: o neoliberalismo, ele é violento, e por ser violento, ele é destruidor, porque gera competição entre a humanidade. Gerando competição entre a humanidade, o mais forte vai vencer, o mais fraco ele vai perder. E isso é evolucionismo, isso faz parte da natureza humana, e por ser humano é carnal e diabólico. Por isso que nós nos satisfazemos com esse sistema de adquirir, de comprar, porque está dentro da natureza humana. Está dentro do ser humano conquistar. Está dentro do ser humano acumular riquezas. Está dentro do ser humano se conformar e também estar dentro do ser humano, estar no momento de conforto. Porque nós corremos atrás do conforto sempre. E é esse sistema que trabalha no nosso imaginário o ponto de nós queremos adquirir mais, de comprar mais, de ter mais. E Jesus, ele vai contra essa situação. O Evangelho, ele não é o Evangelho de conquista, ele não é o Evangelho de crescimento financeiro. O Evangelho proposto por Jesus é o Evangelho da partilha, é o Evangelho da mesa, é o Evangelho de dividir, é o Evangelho de compartilhar o pão, é o Evangelho de tirar as pessoas da fome. O Evangelho, ele propõe um sistema econômico totalmente diferente. E eu não quero falar aqui para você que eu estou falando de uma ideologia comunista ou socialista. Porque hoje os marxistas que pensam o marxismo, eles ainda estão na idade da população industrial e do oprimido, que agora a população industrial faz parte dos incluídos. Tanto aqueles que produzem como aqueles que são os empresários. Todos eles fazem parte da inclusão. Seja ela maior ou menor, elas fazem parte. Então os marxistas também já estão meio perdidos. Falar que o capitalismo também gera só recurso para industriais e pessoas empresárias, isso também é mentira. Porque aqueles que trabalham também produzem riqueza. Mas eu estou falando aqui de um evangelho que vai contra o sistema econômico. Eu estou falando aqui de um sistema que Jesus quer implantar. Jesus, ele quer implantar um sistema de partilha. E quando o evangelho chega, meu irmão, a classe social tem que terminar. Não pode existir ricos e pobres. Não pode existir, onde o evangelho é implantado, pessoas abastadas e pessoas famintas. Não podem existir pessoas que sentam na mesa e outras que comem as migalhas dos poderosos. Não pode existir pessoas que têm tudo e outros não têm nada. O Evangelho propõe uma partilha de igualdade. Ele não participa e ele não coabita com pessoas que se sentam como poderosos. Mas
Jesus, ele propõe uma partilha, e não é simplesmente uma partilha econômica, financeira, alimentar, de saúde. Ele propõe uma partilha de vida. E esse é o Evangelho. O Evangelho é uma partilha de vida. O sistema econômico acaba com as nossas relações. Porque hoje, as comunidades que existem no nosso país, elas se reúnem em guetos. E eu posso até falar em castas. Onde existem ricos, só ricos. Onde existem médicos, só médicos. Onde existem advogados, só advogados. Onde existem pobres, só pobres. Então eu costumo falar da seguinte forma, que igreja de rico é rico e o pastor é rico. Igreja de pobre é pobre, o pastor é pobre. Igreja de bandido, o pastor também é bandido. Mas de verdade eu quero afirmar aqui uma palavra que o Ari falou, que nós estamos para saquear o inferno. E esse inferno, irmãos, não é uma realidade espiritual hoje. Esse inferno é uma realidade à mostra da nossa sociedade. Ontem nós escutamos algumas coisas aqui da Marina Silva. Claro que algumas coisas foram muito boas que ela disse, mas eu quero dizer para você que ela falou que 25 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Mas ela não disse o que qualifica a extrema pobreza e o que qualifica um pobre que sai da extrema pobreza. Hoje foi colocado uma situação que o brasileiro que ganha R$80, ele sai da extrema pobreza por mês. É isso que tabula. Não é a posição de vida que tabula se ela saiu da pobreza ou não. Não é a condição de dignidade que um ser humano tem ou não. O Brasil tabula a sua pobreza pela economia. Então, ou seja, o sistema neoliberal está aí. Porque a economia virou o Deus do nosso país. E nós não podemos mais ver as diferenças sociais do nosso país e não fazer nada por ele. Nós estamos aqui dispostos a escolher uma vida. E qual vida nós vamos escolher? Então a sociedade, o mundo, nos dá uma possibilidade de escolha. Ou você é rico, ou tu morre. Uma possibilidade só. Da onde vem? Qual é o fruto que faz com que existam excluídos? É a violência social. A violência social também é gerada por falta de economia. Mas eu quero deixar claro que a violência social é uma das que mata mais. A fome é o que mata mais no mundo. Se você quer ter uma ideia, 2 bilhões de pessoas não têm acesso à alimentação. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no mundo. Sem pensar que a Marina Silva, ela não falou do analfabetismo. Mas aqui no nosso país, existem 14 milhões de analfabetos. No nosso país, 54 milhões, isso é pesquisa do IBGE, 54 milhões de pessoas moram em favelas no nosso país. Em extrema vulnerabilidade social, não têm o que comer. R$2,50 por dia, você não come em nenhum lugar, a não ser no Bom Prato, que hoje é R$1. Então, se você comer 2 vezes, acabou o seu dinheiro. Tu vai morar aonde? Você vai pagar aluguel aonde? Então, a violência social é o que exclui pessoas. Para você ter uma ideia, a pessoa que ela é presa, ela tem direito à reintegração, ela tem direito que o filho coma, ela tem direito a R$750 por mês para sustentar o filho fora da cadeia. Ela tem direito à reintegração, ela tem direito à reeducação. Então, a justiça social não está no partido ou não está na área judiciária. A questão da justiça está na questão social. Porque aqueles que têm fome não têm o direito de viver, não têm o direito de se reintegrar, não têm o direito de comer, não têm o direito de vestir, não têm o direito de morar, não têm o direito de saúde.
Então a violência hoje, ela gera marginalidade. Por quê? Porque a violência social faz com que o homem digno, o homem que tem ainda a qualidade de viver dignamente, ele não consegue. Então ele vai à margem da sociedade, aonde ele pode sobreviver numa outra cultura, aonde ele pode ser feliz, aonde ele pode ser triste, aonde ele pode comer, aonde ele pode festejar. E os pobres se acumulam, e aí eles articulam uma nova sociedade. Ou seja, a margem da sociedade é uma nova sociedade que nasce do lado de fora do centro para que eles possam sobreviver. Então é momento de nós escolhermos aonde nós queremos estar. E eu vou repetir isso várias vezes para você. Então, uma das coisas que nós temos que entender, não estou falando que o preso não tem direito, ele tem. Mas aqueles que estão fora da detenção também precisam ter direito. Aqueles que estão à margem, na periferia da nossa cidade, eles também têm que ter direito. E eles não têm direito a nenhum. E não tem ninguém para defendê-los. Não tem ninguém para defendê-los. São pessoas que estão sofrendo e não existe nenhuma voz, não existe nenhuma pessoa que vá defendê-los. Então é algo que nós precisamos entender, aonde nós precisamos estar. Ele é fruto, a marginalidade, ela é fruto de uma teologia que tem força hoje, de novo, que é a teologia da resignação. É a teologia do Deus quis. Eu sou rico porque Deus quis. Você é pobre porque Deus quis. Então ele joga a responsabilidade na transcendência para não assumir o papel dele de crente, que é dividir o que ele ganhou para que os outros possam ter também. Então ele entra no acúmulo de riqueza que nada mais é do que um sistema econômico que está falando para ele: não, você é abençoado por Deus. Eu não sei se aqui tem a tarde da bênção, não sei, né? Mas uma das coisas que a tarde da bênção traz é algo maravilhoso para a igreja, porque motiva as pessoas, mas ao mesmo tempo ela é uma espada de dois gumes, porque a pessoa que está sentada, que não pagou aluguel, que perdeu a escola dos filhos, que já devolveu o carro, que está perdendo a casa, ela vai falar: eu sou pecador mesmo. Você já ouviu alguém chegar aqui na igreja e falar: gente, meu salário foi aumentado, eu quero agradecer a Deus porque hoje eu tenho dinheiro, eu quero agradecer a Deus porque hoje eu tenho 2 casas, eu quero agradecer a Deus porque hoje eu abri uma empresa, eu quero agradecer a Deus porque minha vida está indo de vento em popa economicamente. Mas você já ouviu a tarde da desgraça? Devia de ter na igreja. A tarde da desgraça, devia de ter. Como tem a tarde da bênção, tem a tarde da desgraça. A tarde da desgraça seria assim: o cara chegava, tomava o microfone e falava assim: gente, meu aluguel está atrasado 3 meses, eu perdi o emprego, hoje não tenho o que comer, minha mulher me deixou com 2 filhos, meu carro está com busca e apreensão, não tenho mais salário. Essa seria a tarde da desgraça para o sistema econômico. Mas para o sistema do Evangelho, esse sistema é o sistema da tarde da bênção. Porque a Bíblia diz que você tem que comunicar aos santos todas as vossas necessidades. E não é só comunicar para você orar. Porque João já diz na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16 a 18. Se o teu irmão falar para você da necessidade, e você reter o que você tem do mundo, ele fala: pode o amor de Deus estar nele? Então essa tarde da desgraça pode se tornar bênção para todos, porque nós estamos para suprir a necessidade do outro. Nós não estamos aqui para simplesmente arrecadar dízimos, ofertas e gastar em estruturas enormes para só sobreviver dentro de clausuras e dentro de 4 paredes. Nós estamos aqui para recolher financeiramente dinheiro mesmo daqueles que estão abastados, precisam dar mais, e aqueles que não têm precisam fazer parte da sacola.
É aquele dito mesmo do Chico Anísio: quem tem põe, quem não tem tira. É isso mesmo. Essa deveria de ser a oferta clara da igreja. Quem tem, põe. Quem não tem, tira. Conheci um pastor que ele está na periferia de São Paulo, que ele me mostrou o que é estar com uma comunidade dentro da periferia. A comunidade dentro do centro da cidade tem um teor, mas a comunidade dentro da periferia tem outro. Ele construiu uma igreja bonita, bem feita, colocou muros, e nesses muros as pessoas pularam, roubaram tudo que estava dentro e saquearam a igreja. E os membros, quando chegaram, estavam querendo matar o pessoal, queriam denunciar. E o pastor falou assim: não, tem alguma coisa errada não com eles, tem uma coisa errada com a gente. Aí ele falou assim: mas por quê? Por causa dessa articulação toda. Vocês querem colocar pontos de segurança na igreja, vocês querem contratar seguranças que vão rondar, mas não é isso. Aqui está falando, essa é uma denúncia divina, ele falava. Essa é uma denúncia divina, sabe por quê? Sabe por que roubaram? Porque eles acharam que tinham coisas de valor aqui, por isso que nós colocamos muro, porta e tudo. Se a nossa igreja estivesse aberta, isso nunca ia acontecer. E ele falou assim: nós não podemos colocar segurança, nós temos que sair para ajudar as pessoas que estão roubando a nossa comunidade. E aí eles vão parar de roubar. E eu aprendi com ele isso. Por isso que minha casa não tem chave. Se tem uma só, eu não sei onde está. Que de vez em quando eu estou na mesa, comendo, aparece um, senta, eu falo: pô, mas onde estava esse cara? Eu não conheço ele. Aí o pessoal da minha casa fala: não, ele chegou ontem à noite. Eu falei: ah, tá bom. Aí pergunta o nome, a gente toma café, brinca muito, né? Fala das coisas. E se nós nos fecharmos para o mundo vai ser violento com a gente. A marginalidade será mais violenta com a igreja se nós nos fecharmos. Mas se nós apoiarmos, nós vamos ter amizades profundas, ao ponto de não ser mais saqueados como nós estamos sendo. Por quê? Porque somos saqueados? Porque é uma denúncia divina para a igreja, que ela não está fazendo nada do lado de fora. Eu quero dar um exemplo aqui, que eu estava estudando e escrevendo, né, um trabalho, e aí eu fui para a cidade com a minha esposa e falei para os meninos: toma conta do meu computador aí que eu vou sair, não vou guardar ele, deixa aí que eu já volto. A hora que eu voltei só tinha um cabinho do computador. Falei: meu, cadê o meu computador? E os caras são tudo piadistas na minha casa, as meninas também gostam muito de piada. E ela falou assim: ó, você guardou. Falei: não, pô, alguém escondeu. Aí começaram: não, fulano de tal escondeu, fulano de tal escondeu. Aí eles começaram a perceber que era sério, alguém tinha roubado. Então os travestis que comeram na minha casa, eles tomaram água, comeram tudo e levaram o computador. Aí os meninos falaram assim: não, aqueles dois travestis. E aí xingaram ele de tudo quanto é nome. Imagina os nomes que eles falaram. Eu sei que você é crente, você não fala, você só pensa, né? Então, é esses nomes aí que você está pensando. Né? E ali, eles falaram: não, vamos quebrar o braço deles. Vamos quebrar a perna. Vamos matar esses caras. Macarrão, a gente tem que ir lá e detonar os caras. Eu falei: não, cara, não entendeu nada. Aqui a gente tem que privar pelo Evangelho. O que vale mais? O computador que eles levaram ou eles? Aí um cara que ele está agora trabalhando numa chácara, ele levantou a mão, fala: o computador. Falei: não, cara, é os caras que valem mais. Não é porque eles estão vestidos de mulheres, eles valem menos. Eles são seres humanos, valem mais. A gente não pode matar, a gente não pode destruir. É isso que eu estou ensinando vocês. Isso é a atitude do diabo. Nós vamos lá para pegar só as informações. Aí teve um cara que falou assim: Macarrão, conheço toda a boca aqui. Me empresta o carro aí que eu vou lá buscar o computador. Eu falei: pronto, agora eu perdi o carro. Leva, vai lá. Ele falou: não, pode deixar, é comigo mesmo. Eu falei: beleza. Aí ele foi lá, conversou com o traficante. O traficante falou: é um computador preto? Ele falou: é um computador preto. Eu falei: então peraí. Meteu o pé na porta, estavam os dois travestis comendo, derrubaram os pratos. Ele chutou a cabeça de um e meteu o computador na cabeça do outro.
rachou até o lugar onde coloca o plug USB. Aí falou assim, fala para o Macarrão perdoar a gente, que a gente não sabia que era dele, que eu sei que ele cuida de 117 crianças dessa favela, e ele está fazendo uma coisa que está mexendo com a minha vida, porque as crianças não estão vindo mais aqui roubar, ou não estão vindo mais aqui pegar droga para vender, mas eu quero que ele saiba que a gente quer que ele fique aqui na favela, que as crianças não merecem essa vida. Até traficante sabe que as crianças estão sofrendo. Mas nós que estamos no nosso gueto, nós não conseguimos enxergar o sofrimento das crianças que até os marginais enxergam. Então a violência social faz com que a gente exclua pessoas. A teologia da resignação faz com que a gente exclua pessoas. Foi Deus que quis que eu tivesse. Lógico, se Deus quis que você tivesse, tem uma função para você dividir. Essa é a única função que eu vejo no Evangelho, que é você dividir. E aí nós temos uma escolha para fazer. Nós vamos estar na cidade, no centro da sociedade, assumindo posições na sociedade neoliberais, violência e também da teologia da resignação, para que a cidade continue a mesma, para que o Estado continue o mesmo, para que o Brasil continue da mesma forma. Nós somos 90 milhões de miseráveis. Nós não somos uma nação que está saindo da pobreza. Nós somos uma nação que está matando os pobres. É isso que nós somos. Nós não estamos terminando com a pobreza, nós estamos terminando com os pobres do nosso país. E nós não podemos admitir isso, que a igreja fique parada achando que ela está sendo abençoada por Deus, enquanto a sociedade toda está morrendo. A igreja tem que se levantar com um protesto e como profeta da nossa cidade, ao ponto de nós mostrarmos com ações que de verdade essa cidade pode mudar e ser relevante. Uma igreja relevante na marginalidade é uma igreja que se levanta como profeta para resolver problemas. E não simplesmente oram. Não estou falando que a oração não é importante você orar. É importante você orar pelos governantes, é importante você orar pelos políticos, é importante. Alguns deles a gente tem que orar, Deus, mata ele porque ele está atrapalhando demais. Porque se é Deus que tira a vida e que dá a vida, então nós temos que orar. Mas nós temos que mostrar para eles como faz. Porque Deus chamou a igreja para resolver os problemas. Deus não chamou mais ninguém para resolver. Deus chamou a igreja. E a igreja tem um papel de responsabilidade de resolver problemas. Nessa sociedade diferente, corrupta, que ninguém faz nada. Eu e você. E o que nós temos na cidade? Nós temos na cidade, eu quero chamar essa cidade, ou eu quero chamar essa igreja, uma igreja liturgística. Nós temos uma igreja liturgística. Abarrotada de pessoas que não sabem o que vão fazer com os problemas. E ela é liturgística por quê? Porque ela fala só para ela ouve só a ela, e ela contempla somente a ela. Então ela se torna uma comunidade que não tem influência nenhuma e não é relevante na sua cidade, porque não tem ações nenhuma para suprir a necessidade do pobre. Eu não estou falando aqui de cesta básica, gente, que a igreja leva o pobre para dentro da igreja, ele só vai uma vez na igreja para receber a cesta básica e vai embora. Eu não estou falando de dar esperança e tirar esperança. Eu estou falando de articular situações que vai tirar o homem e a mulher da pobreza. Que isso é propósito do Evangelho. Isso é propósito da pessoa de Jesus. Porque ele veio e ele fala que o Espírito Santo está sobre ele para que ele possa libertar os cativos. E libertar os cativos é libertar a pessoa da não-vida. É libertar a pessoa do não ser homem. É libertar as pessoas de serem excluídas, da prostituição, da marginalidade. Isso é libertar os cativos hoje. Ele não vai lá na prisão abrir a porta. Os homens já estão presos nele mesmo. Os homens estão presos nos seus condomínios fechados e os homens estão presos nas suas pobrezas e nas suas favelas. Jesus vem para libertar.
e ele vem para aproximar a sociedade uma da outra. No Evangelho não existe margem, mas na sociedade existe margem. A sociedade impõe uma margem, mas o Evangelho termina com a margem. A sociedade impõe classes, Jesus tira as classes. O Evangelho propõe, todos são iguais em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho que eu acredito. Esse é o Evangelho que faz diferença na vida das pessoas. Nós não vamos qualificá-las pelo pecado que ela está cometendo, mas nós vamos qualificá-la pelo que Deus quer que ela seja. Então eu quero falar para você que uma igreja que ela é relevante para a marginalidade não é uma igreja liturgística, que ela vem, ouve, canta, vai embora e vive da sua vida. Eu chamo isso de tríade da felicidade. Você vai para o trabalho, vai para a igreja e vive com a familhinha no bem bom. A tríade da felicidade não existe para o Evangelho, porque a proposta de Jesus para os discípulos dele é: vem e me segue. Para que outros possam ter vida, eu preciso morrer. Jesus não chama você para viver, Jesus chama você para morrer. A igreja só é relevante quando ela morre, e ela morre para o outro. Ela tem que morrer para aqueles que não podem ter vida hoje, e por isso nós temos que viver para ela. Então a igreja, ela não se torna uma instituição, ela se torna um movimento. Ela vem aqui para receber um Gatorade espiritual e sair para trabalhar. Ela não vem aqui simplesmente para falar: ai, como Deus foi bom comigo, falou que eu posso ser rico hoje. Não, você pode ser rico, mas você vai ser pobre daqui a pouco quando você sair lá fora. Porque você tem que dividir o que você ganhou. É isso que ele vai falar para você. Se tu não dividir, tem alguma coisa errada com o Evangelho que você está entendendo. E eu quero falar que nós estamos crucificando o nosso Mestre porque não fazemos nada pelos outros. Jesus, ele foi crucificado do lado de fora. E ele de verdade quer viver do lado de dentro de uma comunidade saudável. E a comunidade saudável é a comunidade que serve. É a comunidade que vai ao encontro. A comunidade que sai do centro e vai para a margem. Ao ponto de trazer aqueles que estão na margem para dentro do centro. E fazer com que eles nunca esqueçam de onde eles saíram. Porque foi o Cristo que trouxe eles para perto. Então nós temos que escolher. Vivemos nessa sociedade e exclusão ou marginalidade é uma decisão que tomamos. É uma decisão que tomamos diante da sociedade. Que sociedade nós queremos para o nosso Brasil? Uma sociedade de diferentes ou uma sociedade de iguais? Eu sei que a gente não vai conseguir dar igualdade para todo mundo, mas eu sei que nós vamos reduzir essa distância. E as pessoas não precisam se esconder nos condomínios fechados, onde tudo é maravilhoso e lindo, que funciona, para não ver a miséria do outro que está do outro lado do muro. Mas nós temos que viver uma vida de profecia, de ação, em prol daqueles que estão à margem da sociedade. Então a igreja liturgística, ela só contempla, ouve e fala para si. Agora, o que o Evangelho diz? O que o Evangelho propõe? Que igreja ele queria? Que igreja Jesus queria? Eu quero dizer que alguns autores dizem que ele não queria igreja nenhuma, que foi a interpretação dos discípulos errado. Que Jesus queria um movimento em prol do pobre, em prol dos oprimidos, em prol dos presos, em prol dos famintos. Mas eu quero acreditar que Jesus também falou que ele tinha um objetivo para a igreja. E o objetivo da igreja não era só se reunir. O objetivo da igreja era se tornar pobre com eles, ao ponto de eles terem uma vida similar à nossa. Porque quando os discípulos chegam na porta do templo, ele fala: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos
nós dividimos com você. Nós dividimos a saúde com você, nós dividimos as finanças que nós temos, que são poucas, com você, e você pode levantar e andar. E o cara, a Bíblia diz que ele não levantou e não andou, ele pulou. Então a igreja, esse computador é chato, né, bicho? A igreja, a proposta da igreja é de fazer discípulos. A proposta relevante para a igreja que Jesus deixou é de fazer discípulos. E discípulos, eles não são insensíveis à voz do seu mestre. Discípulos, eles não são insensíveis à vida que o mestre quer que ele viva. A vida de fazer discípulo não é uma vida que você não vai dividir. É uma vida que você vai partilhar na mesa tudo o que você tem. É uma vida onde todos podem comer. É uma vida onde todos podem ter o pão. É uma vida onde todos podem ver o Cristo que ressuscitou. E tudo que gera morte é contra o Evangelho. Todo sistema que gera morte é contra o Evangelho. Porque Jesus, Ele ressuscitou. E por Ele ressuscitar, os autores do Novo Testamento dizem que Ele venceu a morte. E se Ele venceu a morte, Ele venceu todos os sistemas que geram morte. Porque Ele quer que a igreja gere vida para os outros. E não é só uma vida espiritual, não é só uma vida eterna, que lá no céu você vai ter a sua dignidade. É uma cidade na terra, onde todos tenham dignidade, porque entenderam que o Cristo venceu a morte. É isso. Ele venceu a morte, por você e por mim. Então eu posso vencer a morte por alguns, não por todos, mas por alguns eu posso. Eu posso vencer a morte por alguns, você também pode vencer a morte por alguns. Se o Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, e tudo que gera morte é injustiça, e se é injustiça, Jesus é contra a injustiça. Se aqueles que deveriam de comer não comem, que aqueles que deveriam de viver não vivam. Então Ele tem uma opção só, Jesus tem uma opção só do Evangelho, que Ele diz lá em Mateus 25, de 34 em diante: vinde benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava com sede e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você cuidou de mim. A proposta do Evangelho é uma proposta de você ver Jesus na vida dos pobres. E não só ver Jesus, mas ser o promotor do Evangelho para essas pessoas que estão falidas na vida, que estão determinadas a morrer sem dignidade e sem direito. Nós temos que levar o direito para eles, nós temos que levar a justiça para eles, nós temos que levar a forma de vida para eles. O Evangelho, ele só tem uma decisão: a decisão de você dar vida para aquele que não tem. E a marginalidade, eu quero dizer nessa manhã, que a marginalidade, ela precisa da comunidade do reino de Deus. Ela não precisa da comunidade liturgística. Ela precisa da comunidade que encarne o Cristo ao ponto de ser sinal do reino de Deus para a sociedade. Nós vamos denunciar aqueles que são injustos, mas vamos cooperar para que possa ser eliminada a injustiça da cidade onde eu estou inserido, das formas que eu estou inserido. E eu quero terminar falando que uma igreja relevante é uma igreja que se converte ao reino de Deus. Não é uma igreja que se converte à sua própria igreja. Não é uma igreja que é proselitista ao ponto de querer encher um templo, mas é uma igreja que se converte ao reino de Deus. Uma igreja relevante que ela sabe que ela se converteu é para uma ação, para um movimento, e não
para uma estagnação, ou dias, porque isso é religião. Quando eu tenho que estar nos templos algumas vezes, quando eu separo dias, quando eu tenho sacerdotes, quando eu tenho dogmas, isso é religião. Jesus, ele não criou religião nenhuma. A única religião que ele criou foi a do órfão e da viúva, que você tem que cuidar, eu e você. E quantos órfãos nós temos? A igreja relevante para a margem da sociedade é uma igreja que se encultura na margem. É uma igreja que se estabelece na margem. É uma igreja que tem presença física e atua mostrando o reino de Deus lá. Quando uma pessoa morre, você está lá para suprir todas as necessidades. Quando uma pessoa está precisando de ajuda, você está lá para levá-la no médico, fazer as coisas. A igreja está viva por causa disso. Não é algo que não é impossível fazer. Não é impossível fazer. Nós não podemos fazer isso todos os dias. Eu não estou falando, crente, eu não estou falando para você fazer isso todos os dias. Eu estou falando para você ser igreja relevante. E igreja relevante não é aquela que se reúne somente. É aquela que se reúne para resolver problemas. Essa é a igreja relevante. Qual é o problema da margem da nossa cidade? Vamos lá ver. Saneamento básico, vamos dar. Porque eu tive sede e você não me deu de beber. É um problema de distribuição alimentícia. Como no mundo hoje nós poderíamos sustentar 12 bilhões de pessoas. E nós não conseguimos sustentar nem 4 bilhões de pessoas. Porque a FAO lançou uma pesquisa falando que os grãos que foram produzidos nesse ano poderiam alimentar 12 bilhões de pessoas. Mas não sustentaram nem 4 bilhões de pessoas. Aonde está o resto? Foram jogados fora por causa da economia. Porque mais vale jogar fora do que dar comida ao pobre. Então se é distribuição alimentar que está faltando porque eu tive fome, você me deu de comer, então nós temos que fazer isso. Se o sistema carcerário do nosso país está falido, se a saúde está falida, se a economia está falida, se a educação está falida, é porque a igreja também já faliu. E se nós queremos ser uma comunidade relevante, está na hora de nós ressuscitarmos. Está na hora de permitirmos que o Espírito Santo nos use nos lugares aonde Jesus nunca foi. Porque a igreja precisa estar aonde ninguém vai. Aí ela vai começar a ser relevante na sociedade. Eu acredito que você, que for para as margens, você vai ser atraidor de pessoas, vai atrair pessoas que estão preocupadas com a cidade. Ricos e pobres, que vão ajudar você. É dessa forma que eu quero terminar. E eu quero terminar dizendo para você que você tem que ser povo de Deus. E a igreja que não vai para a margem, ela já está à margem da graça de Deus. A igreja que não vai buscar os perdidos, ela já está perdida. A igreja que não se encarna com os pobres, ela está enriquecida, mas não da pessoa de Deus. Quer ser igreja relevante? Você tem que ir para a margem, para o nosso Deus não marginalizar você no último dia. Porque Ele fala, vinde benditos do meu Pai, e herdai por herança o reino que vos tenho prometido, antes da fundação do mundo. Você tem uma atitude para ter na terra como igreja. É suprir, alimentar, levar vida para as pessoas. Não quer estar na margem no último dia? Vá para a margem agora. Vale a pena. Eu vivo já há 25 anos com pessoas que ninguém quer. Há 12 anos perdi a pessoa que eu queria. Mas eu não posso parar de falar enquanto existir pessoas que estão se perdendo por causa das ações que nós temos, que são só ações liturgísticas e não são ações do reino de Deus. Eu e você somos responsáveis em levantar o caído, e matar a fome do mundo, e matar a sede do mundo. Igreja relevante na margem é a igreja que escolhe estar com os pobres.
e fazer com que eles tenham vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus, o Senhor não quis estar em festas, mas o Senhor entrou para fazer a festa de uma pessoa no tanque dos miseráveis, que se tornou tanque de Betesda, a hora que o Senhor entrou. Porque a casa de misericórdia só pode ser quando nós vemos pessoas levantarem da sua miséria. Então, Pai, transforma a sua igreja na igreja que vai se estabelecer preocupada com a margem da sociedade. No nome de Jesus. Amém.